Gente, tudo bem? Olha só, assunto muito importante hoje aqui. Eu vou fazer um resumo com os principais apontamentos relacionados ao Imposto de Doação e Herança, o ITCMD, que tem sofrido diversas alterações. Eu estou gravando em 2026. O ITCMD foi regulamentado pela Lei Complementar 227, que terá aí vigência a partir de 2027, do ano de 2027, com mudanças muito relevantes na estrutura de sucessão e mudanças estas que, na minha visão, exigem uma reanálise das estruturas patrimoniais, das holdings, empresas imobiliárias, das doações, dos estatutos e contratos sociais, estruturas internacionais, né, estruturas offshores e aspectos relacionados ao planejamento sucessório, que está fortemente voltado para o ITCMD também, né? Além da questão patrimonial, esse é um planejamento que, por anos, um dos objetivos de antecipação da herança em vida era a economia do ITCMD. Não só isso, mas também isso. E como o ITCMD tem sofrido diversas alterações e tem muita discussão esse ano sobre essas alterações e os respectivos impactos, eu achei importante fazer aqui um resumo com os principais apontamentos para levar informação para as pessoas. Quem quiser revisitar o assunto, revisar a estrutura que já tem. Eu já tenho uma holding, eu já fiz, eu já montei. Se você acha importante reanalisar, né, fazer uma atualização daquilo que você já tem, eu me coloco à disposição. Aí o meu WhatsApp sempre fica aqui no início da descrição do vídeo. Vai falar diretamente comigo. Vamos lá, gente. Separei por tópicos aqui. Às vezes eu até me perco na contagem, mas eu vou tentar ser objetivo, tá? Aqui na questão. Veja, o ITCMD aqui, o meu escritório fica em São Paulo, né? Eu atendo muita gente de São Paulo, mas eu atendo do Brasil inteiro. Aqui em São Paulo, o ITCMD, atualmente, ele tem alíquota de 4%, e a lei estadual de São Paulo, a lei 10.705, ela ainda prevê a incidência do ITCMD sobre o valor patrimonial das cotas das empresas. Isso é uma discussão, já gerou inclusive precedentes jurisprudenciais, mas hoje em São Paulo, tá, a lei estadual vigente prevê uma doação cuja base de cálculo do ITCMD é o valor patrimonial das cotas. Existem projetos na Assembleia Legislativa de São Paulo pretendendo elevar a alíquota do ITCMD de 4% a 8% de forma escalonada. Então aqui tem o primeiro ponto da Lei Complementar 227, aí dentro de toda essa reestruturação do ITCMD. A nova legislação, ela prevê uma progressividade obrigatória das alíquotas do ITCMD, tá, em todos os estados. Então assim, o estado que tem alíquota fixa hoje, São Paulo é assim, Minas Gerais é assim, Paraná é assim, e tem outros diversos estados que já são progressivos. Mas aqueles que ainda não são, a lei complementar, ela passa a exigir a progressividade. Então aqui já tem um primeiro sinal de que o ITCMD vai aumentar. Tá? Isso é uma certeza. A gente só não sabe se eles vão aprovar esse ano. Eu acredito que sim. Mas o ITCMD, que hoje é 4%, passará de 4% a 8%. Ele é escalonado por faixas, né? Por valores de doação até chegar no 8% a partir de um determinado valor. Então essa é a primeira observação. Progressividade obrigatória. Tá? Ponto 2. A questão da doação de cotas de empresas, que é o que eu acabei de falar aqui. Aqui em São Paulo, ainda hoje, e em outros estados também, tá, gente? Essa previsão tem ainda em outros estados. Eu consigo fazer uma doação de cotas pelo valor patrimonial. Por mais que haja uma controvérsia, essa matéria é defensável, inclusive com precedentes favoráveis do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, o que muitas famílias fizeram por anos foi o seguinte: eu integralizo os bens a valor de custo na holding e dou as cotas para os filhos, faço uma doação em vida, tendo por base de cálculo do ITCMD o valor histórico e não o valor de mercado. E só aí já houve uma economia tributária gigantesca, tá? Ainda hoje, em 2026, na minha visão, é possível analisar esse tipo de doação, esse tipo de estruturação, depende do caso a caso, né? Não existe nada de prateleira, mas ainda é possível se beneficiar de uma economia tributária muito importante. E por que eu estou falando isso? Porque a segunda mudança relevante da Lei Complementar 227 é a valoração a mercado das cotas sociais.
Então, a partir de 2027, qualquer doação de cotas de empresas vai ter que passar por um valuation. Tem até uma regrinha lá na lei, lá. Fala de fluxo de caixa, de avaliação de ativos e passivos a valor de mercado, etc. Então, veja, mais um ponto muito relevante para que esse assunto seja analisado em 2026. Né? Tudo depende da estrutura patrimonial do caso a caso, mas se a estrutura for uma estrutura que se justifique a doação neste momento, isso pode ser feito ainda em 26 com uma economia tributária muito, muito relevante. Tá? Ponto 3. Esse aqui eu acho bem legal falar, porque até tem vídeo meu aí no canal. As estratégias de perdão, aquelas doações sucessivas. Sabe aquela história que até hoje as pessoas fazem? Tá? Isso está com os dias contados. Você vai, ao invés de fazer a doação, você faz um empréstimo, de pai para filho, por exemplo. Isso fica pendurado lá. E aí você vai fazendo um perdão anual dentro do limite de isenção do Estado. E aí você consegue transferir aquele dinheiro, aquele patrimônio, sem pagar o ITCMD. A lei complementar trouxe uma previsão de que a realização de doações graduais escalonadas ao longo do tempo constitui... eles passam a prever que isso pode ser entendido como uma simulação ou isso pode ser desconsiderado. Tá? Aí vai depender da regulamentação de cada estado, de qual o prazo que cada estado vai tratar, como limite, né, como, não posso perdoar mais quando é de pai para filho, isso vai depender da regulamentação. Mas o importante é dizer que a lei complementar ela já traz essa situação das doações sucessivas, tá? Permitindo aos estados que estabeleçam regras para consolidação de doações sucessivas realizadas entre as mesmas partes em prazo a ser determinado pela legislação estadual. Então essa é uma questão bem interessante isso aqui, porque muita gente faz, até hoje faz. Eu mesmo já recomendei fazer, tá, gente? Até para entender que a gente faz as coisas dentro do limite da legislação. Item 4, a questão do exterior. Então, veja, inventários processados no exterior ou doações feitas quando o doador era residente no exterior, não tinha uma grande discussão, inclusive com um julgamento em repercussão geral do STF em 2021, no sentido de que, pela falta de uma lei complementar, esse imposto não poderia ser exigido pelos estados. Pois veja, agora a tal lei complementar saiu. E com a previsão, né, com a regulamentação da cobrança, né, no sentido de que o imposto será devido ao estado onde estiver o falecido ou o doador residia. Né, onde o falecido ou o doador residia. Né. Então aquela tese da falta da lei complementar, a partir de 2027, na minha visão, também fica prejudicada. Né? Obviamente que cada estado vai ter que fazer a sua regulamentação, né? Vai ter que inserir na sua lei estadual a regra, substituir a lei estadual antiga, né, que está vigente hoje. Mas tendo a lei complementar já prevendo isso, na minha visão, a discussão judicial ela fica prejudicada. Tá? 5. Ampliação do conceito de doação e presunção de simulação. Isso daqui, na verdade, é uma abertura, né? A lei complementar ela trouxe aqui uma previsão, né, e uma autorização para que os estados prevejam isso nas legislações internas, no sentido de descaracterizar aquelas operações que são chamadas de onerosa, né, uma compra e venda por valor simbólico, valor módico, mas que na verdade o único objetivo era não pagar o ITCMD. E São Paulo já olhou para isso aqui, há 2 anos atrás, eles fizeram uma operação chamada Operação Lock, em que o objetivo era autuar contribuintes que deixaram de pagar o ITCMD por fazerem uma compra e venda por valores simbólicos, valores baixos, apenas sem liquidação financeira, sem nada. Enfim, totalmente sem materialidade, com o objetivo de fugir do ITCMD. Agora a lei complementar trouxe uma autorização expressa para que os estados desconsiderem essas operações. E para terminar, gente, eles fizeram aqui, a lei, ela trouxe aqui um reforço na troca nacional de informações, na troca de informações entre os fiscos estaduais e a Receita Federal. Isso já acontece em muitos estados hoje, mas a lei previu aqui outros mecanismos, e aí isso aqui é só para terminar o vídeo mesmo. Na verdade, é para demonstrar que cada vez mais o cerco se aperta, cada vez mais eles fiscalizam através de novos mecanismos, novos convênios, novas trocas de informações dentro do Brasil e com países e com outros países, né, trocas internacionais. Isso eu falo bastante aqui no canal, então esteja atento e olhe para a sua estrutura, se prepare e precisando de uma assessoria, fale comigo aqui, né, o meu contato fica no vídeo.
a gente entende o seu caso e vai prestar a melhor assessoria possível. Se inscrevam no canal, curta, compartilhe esse vídeo aqui com um amigo. Um abraço a todos, obrigado por terem assistido até aqui